nome é Matheus Terena, do estado de Mato Grosso do Sul. Faço parte do povo Terena, na aldeia Taunay, município de Aquidauana, na região do Pantanal. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito do povo indígena em modo geral, para ter um pouco de entendimento sobre a cultura indígena, que a cultura indígena é uma cultura rica, muito bonita para aquela pessoa que conhece, para aquela pessoa que vive na realidade do mundo indígena. Para ter esse conhecimento, o não indígena primeira coisa, tem que ter aproximação com a povo indígena, para conhecer melhor, para ter convivência melhor, para conhecer a realidade, o que é indígena na verdade. Eu gostaria de passar essa informação, principalmente para não indígena, porque há uma contradição a respeito do povo indígena na sociedade envolvente, que são os não indígenas. Eu peço para vocês que não são indígenas, busquem essa informação através da convivência. Por acaso, se tiver oportunidade de ficar pelo menos uma semana, 2 semanas ou um mês na aldeia indígena, para você conhecer a realidade do povo. Eu peço vocês, mais uma vez, ter um bom relacionamento com o povo indígena, para não haver essa contradição de conhecimento que vocês têm relacionado ao povo indígena. Então, isso é que eu gostaria de falar, né, para vocês. Eu sou Biraí Pataxó, sou do extremo sul da Bahia, minha aldeia chama-se Coroa Vermelha, né, sou do povo Pataxó. E para te dizer assim, um pouco do meu sentimento, às vezes assim, as pessoas não reconhecem um pouco do ser índio. E geralmente a gente passa muito, né, para as pessoas o que é o conhecimento de nós indígenas, né, e como seria o nosso dia a dia, porque às vezes no pensar do homem branco, do não indígena, ele vai achar que todos os índios são iguais, né, e aí vai achar que só tem um índio, tem aquela coisa do estereótipo, da imagem do índio, que mostra o índio da mesma forma. E hoje, como a gente está aqui nos Jogos Mundiais, né, a gente está percebendo totalmente a diferença de cada povo, né? E falar assim do meu povo, é um povo muito brincalhão, né? Povo Pataxó, povo amigo. E quando faz amizade, você vai ter amigo para a vida inteira. Mas assim, de antemão a gente também sofre muito, né? A questão do preconceito. Inclusive já sofremos preconceito até dentro do nosso povo mesmo indígena, né? Da questão de ser ou não ser indígena, pelo fato de que nós Pataxó nós vivemos numa realidade diferenciada de muitos povos indígenas que hoje geralmente ainda tem suas matas muito mais próximas, né, tem sua linguagem totalmente falando aí, língua indígena 100%, mas apesar de tudo nós somos um povo indígena Pataxó que consideramos nós guerreiros, né, por viver mais de 500 anos, né, de massacre ao povo indígena desde a colonização portuguesa, onde foi passado lá pela nossa terra, né? Então assim, pra gente é uma conquista muito grande, depois de 500 anos e 515 anos, nós Pataxó ainda temos nossas características indígenas, nossos vestimentos, né? Nossa dança, nossos cânticos, nossa língua. Então assim, pra gente é muito bom a gente poder vivenciar e poder demonstrar isso pros outros. Então onde o povo Pataxó tá, você só vai ver alegria.
porque às vezes a gente também não demonstra as tristezas próprias. Hoje a gente sofremos muita tristeza em relação ao nosso território, né, em relação às nossas aldeias. Eu moro numa aldeia hoje que é urbanizada, né? Meu dia a dia é um dia a dia mais próximo do mundo globalizado, do mundo urbano, né? Então a gente já tem muito contato com outras coisas. Recebemos turistas do mundo inteiro, todo dia, né? Então assim, a gente tem uma vivência já com o turismo. Mas ao mesmo tempo que o turismo ele traz coisa boa, ele também traz coisa ruim. A gente já vive como as pessoas às vezes não imaginam que nas aldeias, por exemplo, já existe drogas, mas já chegou dentro das aldeias. Então é uma problemática que hoje está ferindo, né, o valor histórico e cultural de todas as aldeias. Hoje a gente está lutando para que nossos jovens não venham a cair nesse mal que todo brasileiro já conhece, né, que é as drogas. Mas a gente percebe que temos muito, né, já incluído, já envolvido. E por isso que na minha comunidade, por exemplo, eu faço um trabalho com criança e adolescente relacionado a isso, aos deveres, aos direitos, mas ao mesmo tempo ensinando e tentando demonstrar que a cultura ela vale mais do que qualquer outra coisa, né? A gente trabalha com modalidades tradicionais indígenas e geralmente hoje nas aldeias nem todo a criança indígena, nem todo adolescente indígena, ele quer praticar a cultura indígena. A gente tem a internet, tem videogame, tem outros mundos, né? A droga tem outras festas também, do homem branco, e que proporciona hoje ao jovem, adolescente, uma transformação tremenda, que ele vai querer buscar algo novo, né? Nós temos a televisão, que hoje é uma mídia que influencia bastante, né? Que demonstra tanta coisa para comprar, tanta coisa para vender, e que nós indígenas não estamos acostumados com isso. A gente é acostumado a viver uma vida simples, uma vida do dia após dia. Naturalidade, né? Se a gente caçava, era pro alimento de hoje. A gente pescava pro alimento de hoje, né? E não se importava com amanhã, porque amanhã era outro dia, né? E a gente ia buscar isso tudo novamente. Não tem uma visão do capitalismo, né? Como o homem branco hoje tem. Hoje é uma visão que cada vez mais você quer ter, quanto mais você tem, mais você quer ter mais. E hoje o indígena acaba buscando um pouco disso, não porque quer, mas porque tem que sobreviver nesse mundo globalizado, vamos dizer assim, né? Como a venda do artesanato hoje é uma maneira de sobrevivência, porque nós hoje já não temos a caça e a pesca, nem podemos fazer isso mais. Então a gente tem que buscar outros meios de sobrevivência. Na nossa aldeia, os meios mais prováveis de sobrevivência é a venda do artesanato, no qual tem uma força enorme, né? A pesca ainda mais de barco já, como a gente mora no litoral, e a questão da agricultura, que vem em terceiro lugar. Então assim, as pessoas sobrevivem mais ou menos basicamente nisso, né? A compra, hoje a gente já faz compras em mercados, né? Alimentos em mercado. Então assim, a gente já não tem tanto a quantidade de caça, a quantidade de alimentos que a natureza nos proporcionava, porque até mesmo hoje a natureza está muito devastada e já não existe tanto mais. Então o povo indígena isso é um sofrimento muito grande. O meu pai hoje, ele olha pra mim, meu pai tem 82 anos, né? É o pajé da minha aldeia. E tipo assim, ele fica muito alegre quando uma vez por mês ele tem uma caça para comer, né? Então tipo assim, aquilo ali é uma coisa que muda a vida dele, porque a gente tá hoje no mundo a gente é obrigado a comer um frango no mercado, é obrigado a comprar carne no mercado, e hoje a gente não pode mais caçar. Então assim, não temos nem mata nem estrutura para isso. Mas quando ele tem aquela caça que ele pode comer, aí você sente ele comendo com vontade, ele se alimentando de uma forma assim, que você não vê ele se alimentando com essas carnes do mercado, com frango, essas coisas. Então é muito bom, são vivências que só nós mesmos, às vezes assim, entender a realidade mesmo, né? Hoje eu tenho meu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos, e aí é muito complicado a gente poder manter a cultura e fazer com que ele viva num mundo diferente, né? Porque não é um mundo igual a gente tinha antes. As culturas já se mudaram, já se modificaram. E aí eu tenho que estar sempre lembrando que ele é indígena, né? Que ele tem valores indígenas. Aí ao mesmo tempo ele conhece outros valores também, que a gente não pode negar também. Então às vezes a gente tem que saber aliar as duas coisas. Hoje ele com 3 anos ele já canta minhas músicas, músicas já do nosso povo, está sempre ali caminhando comigo quando eu vou numa auê, numa dança, num toré, né, uma dança cultural nossa. Então ele está sempre presente. E é isso que faz, na verdade, ele transformar aquilo ser indígena, né?
Porque hoje o que é importante pra gente, a criança e o adolescente, ele saber que ele é indígena, ele se reconhecer como ele. Então para isso, para nós, isso aí já basta. Porque adiante, o que ele vai construir na vida dele, ele já vai construir em cima daquilo, da cultura dele. E hoje a gente, simplesmente, a gente tem muitos jovens que não têm esse reconhecimento. É uma tristeza nossa. Mas que cada vez mais eu, como eu faço trabalho com criança e adolescente, eu sei que eu tenho esse objetivo, eu tenho essa obrigação de colocar neles um ser indígena, um ser pataxó, né? Porque para você poder debater, para você encontrar os obstáculos, os preconceitos de frente, você tem que se reconhecer, você tem que saber quem você é. Aí só assim você vai poder lidar com essas formas de preconceito e com essas formas de obstáculos que a gente encontra na vida. É muito estranho pra gente, mas a vivência do nosso povo é uma vivência muito rica, porque é um povo que é milenar, um povo que já está há mais de 500 anos, né, desde a colonização, e que hoje ainda existe. Então a gente tem muita história, principalmente histórias doloridas, né, do nosso povo, um processo de destruição do nosso povo, de genocídio indígena. Na nossa área nós vivemos muito isso, né? Inclusive recentemente, né, em 1951, aconteceu um mais triste episódio do nosso povo, onde morreram pessoas, onde as pessoas modificaram de aldeia, saíram. Hoje nós temos lá na nossa região mais de 30 aldeias nossas, por causa desse massacre, onde os povos indígenas tiveram que sair da sua aldeia mãe, que a gente chama da sua aldeia de origem, e ter que se habituar em outras aldeias, ter que construir outras aldeias, ter que reconstituir sua família. Então hoje a gente vai em Minas, temos primos e parentes em Minas Gerais. Você vai em outras regiões da Bahia, temos parentes e primos em outras regiões. Tem parentes que é irmãos que já não se vê há anos, porque tiveram que se dividir em aldeia. Mas é uma coisa muito complicada, mas que hoje nós pataxó nós estamos sabendo lidar com isso. E aí a gente tem que saber lidar tanto com a globalização, com tudo que vem do homem branco, na verdade, que nem tudo vem para destruir. Mas a gente tem que saber lidar e transformar numa coisa boa, para que nós podemos viver tranquilo, em harmonia, com o homem branco, com o indígena, com o negro, que todos possam se respeitar uns aos outros, sem preconceito nenhum. A demonstração disso é a diversidade cultural que existe dentro dos povos indígenas. Né? Só no Brasil são em torno de 280 povos diferentes, falando em torno de mais de 180 linguagens diferentes. Então a diversidade do Brasil está muito rica. E nós nos respeitamos enquanto indígenas. Eu respeito o índio Caiapó, o Caiapó respeita o Pataxó, o Chavante respeita o Xingu e assim vai. E nós vamos vivendo tranquilamente, né? E chamando uns aos outros de parentes. E é isso que eu tenho que falar. Obrigado. Um abraço aí pra vocês. O Miraí Pataxó falou. Eu sou o Ecanã Pataxó. Sou da tribo Pataxó de Coroa Vermelha. Eu quero falar sobre o respeito do não indígena com o índio, que as pessoas deveriam respeitar mais a cultura do indígena, que foi o primeiro habitante no Brasil. Isso hoje acontecendo na nossa região mesmo, os fazendeiros tocaram fogo em uma Kombi com várias crianças indígenas. Isso para nosso povo é revoltante. A gente vê milhões e milhões sendo gastos em festas, em brincadeiras no nosso Brasil, até quanto a nossa demarcação de terra deveria estar acontecendo, para que nada disso viesse a acontecer, um conflito de fazendeiro com o nosso povo. O nosso povo, que eu falo, não só o povo pataxó, mas sim todos os indígenas. As pessoas deveriam respeitar mais, porque certamente respeitando o povo índio, o índio também ia passar a respeitar melhor o povo não indígena. Eu me chamo Cutanauê Jabaé, da etnia que vem da Ilha do Bananal, né? Nascemos e fomos criados dentro da Ilha do Bananal. E por encontrar alguns parentes que estavam muito distantes, é uma felicidade, mas por outro lado uma tristeza muito grande, porque hoje o governo assinou a PEC, né, 215. Isso traz muitas coisas ruins para o nosso povo, e não somente para o nosso povo indígena, e para os brancos também. Daqui um dia nós não vamos ter mais águas, não vamos ter rios, nem
alimentos adequados para o nosso povo. Todo mundo quer destruir, a natureza vai sentir com isso. Então eu creio que a gente tem que ter mais conscientização, mais respeito um pelo outro. Não porque nós somos indígenas, devemos ser tratados diferente. Às vezes eles falam que nós temos tratamento diferenciado, mas nós somos muito, como diz, a gente fica desprezado assim, porque o nosso povo hoje, Inã, Carajás e Javaé, fica dentro da Ilha do Bananal e está sofrendo muito com o suicídio que está aumentando cada dia, né? Do lado dos Carajás, do povo Javaé. A gente procura os governantes do estado e eles ficam só enrolando a gente. Nós temos projeto juntos da comunidade, fortalecendo para ver se a gente consegue fazer um CRAS ambulante para que atenda as comunidades, conscientize o nosso povo, tanto que é importante viver, lutar. E os jovens estão se matando do nada, de graça, porque decepção. O indígena não tem o dinheiro para comprar um tênis bom, uma camiseta boa, e ele vai lá e se enforca. Isso quer dizer que o nosso povo está sendo massacrado pelo branco de uma tal forma, eles vão cercando, fazendo um círculo ao redor dos indígenas e vão oprimindo as pessoas, obrigando eles a tirarem a própria vida, porque estão se sentindo presos dentro da própria terra. E eu creio que a gente precisa da liberdade, porque todo mundo tem direito de ir e vir em qualquer momento nesse Brasil. Hoje nós estamos aqui no primeiros Jogos Mundiais, encontramos 23 países diferentes de outras etnias que estão aqui com a gente. Mas eu creio que algum dia nós podemos ter direitos e deveres iguais, viver de igual para igual. Nós temos direito também de ser feliz nesse mundo sem viver com pressão. O governo acredita que os indígenas possam viver só com pressão. E quando eles precisam do voto nosso, vai até as aldeias pedir voto com a maior falsidade do mundo. Hoje está aí o país passando pela maior crise financeira, porque tem muitos políticos que dizem representar o povo brasileiro e está realmente só pegando o dinheiro do povo. E isso causou a crise. Quanto mais dificuldade tem na terra, aí que nós vamos sofrer mais. E nisso, com o tempo, não é só os indígenas que vão sofrer. Todas as pessoas que moram, que não têm condições de ter uma vida adequada. Porque o nosso Brasil, a desigualdade social é muito grande. Por isso passamos por dificuldade. Mas temos muita fé em Deus que um dia podemos ter o direito de ir e vir igual a todos esses políticos corruptos que faz o que quer do nosso povo. Sou Gitaí Pataxó de Coroa Vermelha, sou professor indígena, vivo numa comunidade, a maior aldeia urbana do Brasil, com aproximadamente 6 mil índios, e vivemos uma vida que temos uma parte cultural bem afetiva, apesar da dificuldade encontrada por estar num local turístico. Vindo para participar dos Jogos Indígenas, temos aqui uma confraternização com os parentes de outros povos, uma interação de culturas, onde aprendemos com eles, né, levamos algo da cultura deles para a nossa comunidade, para falar como é que é, eles levam da gente também, trocamos objetos, artesanatos nossos, com adereços deles, para levar para a nossa comunidade, eles levam da gente. Apesar de não falar o mesmo idioma, mas entendendo na hora da dança, entendendo na hora da brincadeira dos jogos, falamos uma mesma língua. Isso é bom para que a gente possa conhecer um outro, temos as mesmas dificuldades, muitas vezes em várias aldeias, e essa troca de informação é boa. Às vezes a gente passa a nossa dificuldade, eles passam a deles, e junto a gente pode pensar numa alternativa que possa solucionar alguns problemas que vêm acontecendo nas comunidades indígenas. Eu sou da etnia Pataxó, somos de Coroa Vermelha, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil. Hoje, graças a Deus, eu viajo pelo Brasil todo divulgando a nossa cultura. Hoje tem muita gente que não quer ver ninguém bem, principalmente índio, negro, branco. Hoje, se a gente for dar ouvido quem andar falando mal da gente, a gente nunca vai em frente. Quem quiser falar mal de mim ou que queira, por mim ele fala sozinho, eu não vou dar ouvido para ele. Hoje eu vivo dos meus artesanatos. Antes dos Ibama chegar, ele já sabia que a gente já existia aqui dentro da nossa cidade. Tá entendendo? Eu vivo dos meus artesanatos. Esse é o meu sustento de eu levar para minha família. Tá entendendo? Hoje eles querem proibir a gente vender nossos artesanatos. Mas hoje aqui
ele não vai me proibir eu vender meus artesanatos, porque eu estou no meu direito. O que é de direito da gente? Quem está falando é o Inatan Pataxó. Vivo dos meus artesanatos, essa é a minha sobrevivência. E jamais vou tirar minha sobrevivência porque os povos querem, jamais. Eu vivo do meu trabalho e assim vou continuar com o meu trabalho. Não tem ninguém que me impede. Para me impedir de eu vender, só o meu Senhor Jesus Cristo. Olá, meu nome é Aicaúna, eu sou o índio Tupinambá de Olivença. Eu moro na Bahia, na cidade de Ilhéus. Eu venho aqui falar sobre as dificuldades que o nosso povo passa. Eu peço que tenham consciência mais de todo o povo, a sociedade, que abra a visão para respeitar o índio, respeitar a cultura do índio. Quando você vê o índio, você vê a beleza, vamos manter o respeito, porque o índio traz a pureza, o índio traz a energia do mar, traz a energia do rio, traz a energia do sol, traz a energia da lua. Quando a lua está cheia, a gente faz nossos rituais, acende nosso fogo santo, nosso fogo sagrado, fazemos nossos rituais para fortalecer, sempre pedindo a Deus proteção e saúde para todo o nosso povo, não só para nosso povo, mas como para toda a nação indígena. Como se acende o fogo santo, quando a gente balança o maracá, quando a gente pisa no chão, a gente está fortalecendo o nosso povo, a nossa terra e a nossa nação. Então eu venho aqui pedir um pouco de respeito da sociedade. Vamos olhar o índio, vamos respeitar o índio na rua. Deixa o índio andar com o seu colar, deixa o índio andar com o seu cocá, deixa o índio andar com a sua pintura. Tá entendendo? É tradição que vem de muitos tempos, porque a pintura é um modo de proteção. Quando a gente usa a roupa traz olhares, tá entendendo? E a pintura não, a pintura traz proteção, traz um olhar de encanto, um olhar de beleza, tá entendendo? Você olha uma pessoa na rua com roupa, você tem aquela que você quer definir o que a pessoa tem debaixo daquela roupa. O índio não, o índio tem sua pureza de usar sua pintura e achar a beleza da pintura e ter o certo respeito pelo próximo, tá entendendo? É isso que eu venho aqui pedir para a sociedade e passar também que o nosso povo está precisando de ajuda. Nosso povo precisa da terra para trabalhar. A terra é nossa mãe. Sem a terra a gente não pode plantar, a gente não pode criar, a gente não pode seguir em frente, porque a gente precisa alimentar nossas crianças. Tá entendendo? Então, demarque o território dos índios. Não vamos tirar não vamos tirar do índio o que é dele. Vamos dar para o índio o que é dele. Tá entendendo? Então é isso que eu venho passar para vocês. Essa é a minha visão que eu tenho hoje. E amanhã eu posso ter outras visões, porque o mundo é assim. Cada dia a gente aprende uma nova coisa, tá entendendo? Então é essa a mensagem que eu venho passar para vocês. Para todo o Brasil, meu nome é Rogerson Natichabui. Sou da etnia Ediquibaxa, localizado no estado de Mato Grosso, a 70 quilômetros de Cuiabá, onde a nossa área são divididas em três terras indígenas, em 3 municípios, Brás Norte, Japuíra e Cotriguaçu. Então essa relação entre a sociedade indígena com o não indígena é totalmente diferente, porque sendo que nós, apesar que nós somos brasileiros, falamos a mesma língua, mas só que hoje é muita discriminação com os indígenas, porque nós somos muito rebaixados, principalmente quando a gente vai fazer faculdades em grandes institutos, porque isso dói no coração da gente. Se a gente é brasileiro, todos têm que tratar como brasileiro, como cidadão, como qualquer um. Como nós também respeitamos o não indígena, nós respeitamos ele desde que também nos respeita. E como o colega acabou de dizer que hoje nós estamos aqui fazendo esse evento, mostrando nossas habilidades, nossa cultura, mas isso não quer dizer que para nós está bem. Nós estamos aqui porque a última causa de nós está mostrando nossa cultura, mostrando um pouco da nossa realidade e para nós que é indígena não está bem.
porque hoje nós estamos tendo grande preocupação, grandes PECs que estão vindo, que quer acabar com a sociedade indígena, perde seu direito à terra, perde usufruto dentro das suas comunidades. E hoje nós, Riquibaxa, somos um dos povos que está enfrentando muita dificuldade com essas usinas hidrelétricas que está previsto para acontecer no Rio Juruena. Grandes usinas hidrelétricas, que são 7 usinas, só na terra indígena Riquibaxa. E onde, segundo o estudo, vai alagar toda a população. Aí hoje a preocupação nossa é com isso, é lutar por nossos direitos e fazer com que o Brasil seja um país de harmonia, de bem, porque o país brasileiro é isso mesmo, é um país de bem. Então é o que nós indígenas queremos fazer, é o bem. Eu sou etnia Tapirapé, meu nome é Denilson Tapirapé. O meu preocupação é sobre a nossa cultura, né? E também fazer uma reunião para criança, para não perder a nossa língua e também a nossa cultura, a comida tradicional. E também ir na cidade é muito preocupante para mim também, porque para nós, como povo Tapirapé, a gente hoje não poderia viver na cidade, é muito perigo para nós. Então, isso que é minha preocupação muito grande. E também fazer um preconceito com índio, isso é muito ruim também. Porque nós, como brasileiros, somos igual. E isso que é minha preocupação também. Então, isso que muito eu preocupo na nossa vida, né? Se a gente faz na cidade, o perigo é fazer um conflito com a gente, né? E isso é muito perigo para nós. Tem muitas pessoas que não conhecem índio. Então, isso que é muito preocupante para mim. E também, a gente, quando ir na cidade, a gente não anda sozinho também, tem que ser acompanhado, né? Isso que a gente faz. Então é isso que eu vou falar. Eu sou da tribo indígena Funiô, fica localizada lá no estado de Pernambuco. E eu vou falar um pouco sobre a relação do branco e o índio, que eu sinto no meu coração, tá? Sobre, não o branco, todo o branco, mas sim os políticos. Os políticos que querem destruir tudo em relação à PEC e não podem. Por que não podem? Porque como é que vai resolver os problemas da própria casa, outra pessoa não pode, outra pessoa vir querer resolver um problema que é da gente. A PEC vai passar tudo para o Congresso e não é certo. Não é certo, porque o que é? A gente já vemos aqui e já estava aqui nessa terra e não pode mudar a lei. Se não for para melhorar, foi piorar não pode, né? E eu não sou contra o branco, nós somos todos parentes, toda família. Nós somos do mesmo país e somos todos filhos de Deus. A nossa aldeia se chama Aldeia Cura Vermelha. Vivemos lá no sul da Bahia. Vivemos da agricultura, da pesca, do artesanato. Hoje a nossa fonte de renda é o artesanato, né? E a gente tem uma reserva onde chama-se Reserva Pataxó da Jaqueira, uma das áreas de preservação ambiental, onde a gente leva o turista para estar conhecendo a nossa comida típica, a nossa dança, a nossa história Pataxó. Está trafegando na reserva, está fazendo a caminhada para estar conhecendo o ecoturismo, a nossa preservação, que hoje já está sendo extinta, né? Em várias aldeias, em várias tribos estão se perdendo na floresta, porque o homem branco, desde a chegada dele, eles mataram mais de 6 quilômetros de índio do nosso povo morto na praia. Então, para a gente hoje estar falando nesse documentário é para que o pessoal se conscientize, o homem branco, de saber que
nós somos os primeiros habitantes do Brasil, somos os primeiros verdadeiros brasileiros. Então, para que eles fiquem na imagem que nós somos guerreiros. Hoje a gente está aqui contando a nossa história, mas o nosso antepassado, o nosso povo sofreu muito para deixar hoje para a gente o Brasil, né, dessa forma. E hoje cada vez mais o Brasil tá se afundando, né? Nossas florestas estão sendo dizimadas, nosso peixe está sumindo, a nossa agricultura tá morrendo tudo. E os indígenas estão morrendo junto, né, com a terra, com a floresta, por causa do governo, né, por causa dessa ambição que eles têm de dinheiro, de riqueza, e não tem respeito pela nossa natureza, pela nossa floresta, não tem respeito pelos índios, os primeiros habitantes. Eles têm muito o que aprender conosco sobre as ervas medicinais, sobre a cura, sobre o respeito, sobre o cuidado do idoso, sobre cuidar das crianças, que eles não sabem respeitar, que eles não querem respeitar. E eu, Biranã Pataxó, eu sempre levo essa mensagem pro povo onde quer que eu vou, né? Eu já viajei o Brasil quase inteiro já, levando a cultura indígena nas escolas, nas faculdades, em alguns eventos também, para até comercializar o artesanato, porque hoje nossa fonte de renda é o artesanato e sobrevivemos dela. Então a gente acaba fazendo nosso artesanato para divulgar, e somos uma das maiores tribos no Brasil que somos autônomos, a gente não depende muito de governo. Então a gente já trabalhamos com o nosso artesanato. A gente só quer um pouco de respeito, né? E espaço para a gente trabalhar também, digno de você representar a sua cultura. E hoje eu estou aqui no evento, nos Jogos Mundial dos Povos Indígenas. Eu mesmo sou que sou fotografado muito no Brasil inteiro, e eles utilizam, e a gente não tem um apoio. E imagine muitas tribos do Amazonas que não sabem falar português. Imagine muitos que não têm esse contato com o homem branco. Como que eles não vão sofrer? Então eu fico muito preocupado com isso, né? Porque o aquecimento global, a matança dos indígenas nas aldeias, né? Os fazendeiros cada vez mais se aproximando, roubando as nossas terras, criando muito gado e devastando a nossa floresta, os madeireiros, os garimpeiros. Então a gente fica muito triste, porque o governo ele se faz na mídia como tá protegendo o índio, mas é pura mentira. Eu sou sincero de falar e observar isso, porque os Guarani Kaiowá no sul, eles estão se suicidando porque eles estão tristes do que está acontecendo. As pessoas estão matando eles dentro da aldeia, se aproximando e acabando com a área deles. O pessoal da soja, outros pessoal que tem um poder aquisitivo maior, e eles não estão tendo força para guerrear. E hoje, graças a Deus, o pouco que a gente tem, a gente ainda sobrevive, ainda a gente tem um pedaço de mata para preservar, não para desmatar, não para a gente caçar, porque hoje a gente já deixa os animais já à vontade e a gente já tem a comercialização do artesanato. Mas na verdade foi uma coisa que eles impôs por nós, porque a gente não precisava, né, de dinheiro, dessas coisas. Mas hoje, como já a tecnologia avançada, né, já estamos no século XXI, onde já cresceu, né, essa selva de pedra, então a gente tem que se acostumar, se adaptar nesse mundo, porque é difícil para muitos indígenas. E isso fica o meu apoio e a minha compreensão para que eles observem e pensem antes de julgar um indígena, antes de abordar um indígena, de falar. Porque nós somos filhos dessa terra. A gente vamos morrer e vamos voltar para ela de novo. Então a gente tem que saber, antes de fazer algo, a gente tem que pensar primeiro para depois não ser julgado por nosso cacique geral. Então eu mando um abraço para todos, e isso aqui é a nossa fala do Biranã Pataxó, um guerreiro que luta para preservar a nossa cultura, Auere. Meu nome é Jaime Henrique Batza, venho do Mato Grosso do Norte mostrar a exposição de feira de castanha. O meu sentimento que eu tenho com relação aos com os parentes indígenas, uma relação muito boa. Assim, a gente está aqui nos segundos Jogos Mundiais, está vendo uma relação muito boa com os parentes. E aí é uma relação com os indígenas também, a gente se sente muito preocupado, muito discriminado muitas vezes, com essas políticas públicas do município, do estado, de não divulgar a cultura indígena da forma que seria, né? De forma que o povo possa assistir
as crianças possam trabalhar mais com a cultura diferenciada indígena, respeitando os seus costumes, suas tradições. Eu acho que dentro dos municípios, dos estados e com relação ao governo federal poderia ter mais incentivo. Entendeu? A minha indignação é que muitas vezes eles não incentivam o índio mostrar realmente o que tem dentro das terras indígenas, o que o índio produz. Eu acho que isso é minha indignação, entendeu? De mostrar que o índio pode ser capaz de fazer alguma coisa dentro da terra indígena, que muitas vezes não pode mais viver só de cultura, não pode ficar mais só esquecido. Precisa aparecer para o mundo, para a população e ver que o índio ali precisa de mais respeito. Então eu acho que isso poderia ser mais divulgado em relação à mídia, em relação à sociedade em si, para que possa todos viver em harmonia, cada um com sua cultura diferenciada, mas que possamos cada um respeitar uns aos outros. Meu nome é Tom Bramé, da etnia Gavião, do estado do Pará, da região de Marabá, de Bom Jesus Tocantins, Pará. Então, aqui nesse momento eu estou aqui como uma grande liderança da minha aldeia, que hoje nós temos uma grande dificuldade hoje, como grandes empreendimentos como a Vale, a Eletronorte, né, e a DENIT, que passa por dentro da nossa reserva, e isso está nos trazendo bastante desconforto, né, para a nossa etnia. Então, através desses grandes empreendimentos, está cada vez mais nos distanciando do nosso povo, principalmente a cultura nossa. Mas nesse momento que eu sinto que há mudança, né? Principalmente nós, como educadores, nós estamos preparando as nossas crianças, né, que estão vindo aí, né, nos mostrando o que é o respeito a não índio, né? Que na realidade hoje nós sofremos um grande preconceito dentro da sociedade branca, mas hoje são a maioria, nós etnia Gavião, que são estudados, que são doutor, né, biólogo e médico. Então quero a cada dia mais agradecer o nosso futuro, né, a juventude que estão aí enfrentando, conhecendo o que é a vida lá fora, como a gente, que hoje nós sofremos uma grande dificuldade mesmo com o grande empreendimento que corta a nossa reserva, que isso um dia a gente vai vencer, principalmente esses grandes governadores que estão vindo aí nos querendo nos distanciar cada vez mais a nossa cultura, né? Mas que hoje nós debatemos de igual para igual, né? Que hoje nós somos estudados para isso. Então hoje nós conhecemos a lei, né? Que não importa que nós usamos a camisa, mas nós falamos bem português, falamos bem a nossa língua, principalmente nossa língua ativa. Então nós não tem nada a ver se nós aprendemos várias línguas, que é português, principalmente inglês, né? Não tem culpa, mas o que Deus deu para nós, essa sabedoria, que hoje nós falamos 4 línguas, português, inglês, espanhol, principalmente a nossa língua nativa, né? Isso nos deixa muito felizes, né? Isso nós queremos deixar para a nossa geração que vem. Então, neste momento, eu quero agradecer, né, a nossa grande liderança que ficaram, que é a nossa ancião, que hoje nós defendemos eles, né, porque um dia eles lutaram por nós, né, que hoje nós nos preparamos para brigar contra o não índio, mas não de física, mas sim em lei, em lei, a inteligência,
que hoje nós temos, né? Que nós debatemos de igual para igual. Mas nós respeitamos sim, né? Nós respeitamos os que nos ajudam, principalmente os nossos amigos que estão aí, né, lutando por nós, que é os professores não indígenas, que estão dentro da área indígena, nos preparando também, capacitando nossos jovens, que estão se filtrando dentro da faculdade, né, e que estão saindo também, né, para não dar de encontro com o índio, mas sim com os direitos nossos, para nós se defender. Então, que aqui nesse momento eu faço, né, que eu passo essa mensagem para o nosso jovem indígena, né, que se prepara mesmo, porque é isso que nós possamos se garantir no nosso falar, né, principalmente a nossa língua indígena, que vai ser fortalecida, né, que graças a Deus hoje nós conseguimos fortalecer a nossa cultura, a corrida de tora, jogo de flecha que hoje nós temos. Então, muito obrigado, que a minha palavra é essa, né? E te agradeço, muito obrigado, principalmente a Deus. Eu como evangélico, hoje eu sou um levita dentro da minha aldeia, eu canto no nosso Paiaraquá, que é a nossa língua indígena, e português, é idioma. E nós temos capazes sim de aprender, né? Não é só viver no mato, não, negativo, mas sim levar o conhecimento. Principalmente educar os nossos filhos que estão dentro da nossa comunidade indígena para levar para fora. Que a vida, mostrar a vida diferente, que é uma vida dentro da aldeia, é uma vida dentro da sociedade branca, né? Que é uma visão diferente, né? Então isso eu deixo minha fala. Então, muito obrigado pela atenção, principalmente então, dentro das escolas. O que importa é o respeito, né? É o respeito. Isso que importa, né? Para nós e para vocês que são brancos. Né? Isso é a minha fala. Muito obrigado.